Lá, nessa aula de hoje, vai ser um apanhado geral, onde eu vou conectar vários fatos, né, que vão culminar com o Concílio Vaticano II. Então, esses fatos são fatos que estão correlacionados e desde um longo período. Primeiro, gostaria de falar sobre, e deixar bem esclarecido, como eu já fiz em algumas outras aulas, mas deixar bem esclarecido o que significa princípio de judaização. Judaização. Né? Então, relembrando aqui Santo Tomás. Santo Tomás, com respeito à antiga lei, ele dizia, a antiga lei, falando, né, do período bíblico, ou seja, antes de Cristo, a antiga lei era obrigatória. No período da vinda de Nosso Senhor, a antiga lei era transitória, ou seja, ela estava passando por um processo de transição para finalmente se configurar a Igreja Católica. Portanto, a terceira fase da lei é a lei morta. No entanto, a antiga lei, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas é morta, como também é mortífera. Em que sentido a antiga lei é mortífera? Ela é mortífera no sentido de que quando aqueles que não compreendem que a antiga lei, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, está morta, ou seja, não se dão conta de que essa antiga lei morreu, ela tende a se tornar mortífera para todos esses. Então, o primeiro ponto importante é pensar na seguinte situação. Aquele judaísmo que existia antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, falando em sentido religioso, e eu já vou explicar, já vou me antecipar aqui e vou explicando que o termo judaísmo é bastante escorregadiço e bastante perigoso se não for bem aplicado. Então, historicamente, é correto que se utilize esse termo sob 3 aspectos. Um aspecto racial, um outro aspecto geográfico e o outro aspecto religioso. Sempre que usarmos esse termo judaísmo, é bom que nós façamos essa devida distinção. No aspecto racial, o termo judaísmo, judeu, se refere à tribo de Judá, ou seja, toda a descendência da tribo de Judá. Se nós formos fazer um estudo, como já demonstrei nas minhas aulas de história, da história sagrada, podem reparar aí no meu canal, confiram aí, nas aulas de história na playlist, que eu coloco essa história do povo hebreu, vocês vão verificar isso, Então, desde Noé, nós temos as descendências dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Vamos nos ater à descendência de Sem, Então, da descendência de Sem, nós temos a raça semita. Então, Sem foi pai de várias nações, entre elas, a nação da Assíria e a nação dos caldeus da Mesopotâmia e também dos hebreus. E também, como nós veremos, dos próprios árabes. Bom, da descendência de Sem, nós vamos ter uma linhagem contínua até chegar em Éber, e de Éber é que virá o termo hebreu. Então, os hebreus são da descendência de Éber, que por sua vez era da descendência de Sem. Portanto, todo hebreu é também semita. Da descendência de Éber virá Abraão. Portanto, é correto dizer que Abraão era hebreu e semita. Da descendência de Abraão virá Isaque e Ismael. Ismael, filho que ele teve com a escrava Agar, escrava egípcia, vai dar origem à nação árabe. Portanto, os árabes também são semitas. E da descendência de Isaque, o outro filho de Abraão,
nós chegaremos até Jacó, Israel. Jacó, filho de Isaque. Jacó muda o nome para Israel e, a partir desta mudança, a descendência de Jacó passa a se chamar Israel ou israelitas. Então, todo israelita é também hebreu e também semita. Bom, nós sabemos que Jacó, Israel, teve 12 filhos, e desses 12 filhos advieram, as 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, cada tribo recebe uma denominação de acordo com o seu patriarca. Por exemplo, a tribo de Dan são chamados de danitas. A tribo de Judá passam a ser chamados de judaítas ou judeus. Neste momento, surge a palavra judeu em sentido racial, ou seja, aqueles que são da descendência de Judá. Portanto, todo judeu é também israelita, é também hebreu e é também semita. Mas não está correto dizer racialmente que Abraão era judeu. Por quê? Porque Abraão não era da tribo de Judá. Abraão é muito anterior a Judá. Isso precisa ficar absolutamente claro, para que não se coloque todos os patriarcas do Antigo Testamento como judeus, primeiramente em sentido racial. É sabido que o Messias viria da tribo de Judá, ou seja, seria um descendente de Judá. E de fato, assim o foi. Nosso Senhor Jesus Cristo era descendente de Davi, que por sua vez era descendente de Judá. Então, Nosso Senhor era judeu racialmente falando, por ser da raça, do sangue de Judá. Isso precisa ficar absolutamente claro. Agora vamos tratar do termo judeu em sentido geográfico. Quando o povo de Israel, saindo do Egito, aqui nós não estamos falando ainda de povo judeu, nós estamos falando do povo de Israel, da descendência de Jacó, Israel, sob a liderança de Moisés, e retornam finalmente para Palestina. Palestina, que tem esse nome também, porque os antigos habitantes desta região, ou seja, os habitantes que ali se estabeleceram enquanto o povo de Israel estava no Egito, mais ou menos uns 200 anos que isso dura. Este povo, os filisteus, também conhecidos como palestinos, mais adiante serão chamados de palestinos. Estou adiantando aqui porque isso vai gerar um outro problema mais adiante. Então, quando o povo de Israel retorna à terra prometida, Moisés determina que essa terra seja dividida e ocupada por essas 12 tribos de Israel. Posteriormente, essas 12 tribos vão se unificar e formar o grande reino. Então, essa é a época dos reis. Vocês podem conferir na Sagrada Escritura. A época dos reis, primeiro o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, e depois de rei Salomão, este reino começa a entrar em declínio. Este declínio começa com a apostasia do próprio Salomão, que começa a se envolver com cultos pagãos, da onde virá essa adoração, a chamada estrela de Renfã. Então, essa estrela de Renfã que hoje os sionistas, eu já vou dizer o que é o movimento sionista um pouco mais adiante, utilizam como sendo a estrela de Davi. Na realidade, não era a estrela de Davi, é esse símbolo que representa 2 triângulos. Um triângulo com a ponta para cima, entrelaçado com um triângulo
aponta para baixo. Então nós temos aqui, né, uma estrela de 6 pontas. Nunca foi a estrela de Davi, nunca foi um símbolo davídico. Na realidade, pertencia a um culto pagão chamado estrela de Renfã, o mesmo culto a Moloque que os cananeus tinham e que também os cretenses tinham. Bom, esta apostasia de Abraão, ela vai se prolongando com seus sucessores e finalmente vai gerar, né, a divisão deste reino dos israelitas. Esta divisão vai provocar aquilo que é conhecido como cisma hebraico, ou seja, nós teremos agora 2 reinos formados. Um reino ficará com 10 das 12 tribos, formará o reino de Israel, né, cujo centro principal era Samaria. E o outro reino, com as 2 tribos restantes, vai formar o chamado reino de Judá. Então, a partir daqui, nós temos a palavra judeu utilizada também em sentido geográfico, referente ao território onde ficava o reino de Judá. Então, os nascidos neste território eram judeus. Até aqui, nós não estamos falando da palavra judaísmo em sentido religioso, até porque a religião do templo que foi construída, né, que foi construído na época de Salomão, em Jerusalém, que agora, neste momento que nós estamos aqui narrando, é a capital do reino de Judá, não se chamava judaísmo. Muito bem, era a religião de Deus, a religião verdadeira, que prefigurava a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício redentor, como fora promessa de Deus a Adão, e que a partir daí esse sacrifício de Cristo se perpetuaria na história, através dos meios que nosso Senhor deixaria para perpetuar seu sacrifício e sua obra de redenção, que seria a Igreja Católica e os sacramentos. Então, toda essa obra da Igreja Católica. Ou seja, toda aquela religião do Antigo Testamento estava preparando o mundo para o Messias. Por isso, então, ainda não falamos de judaísmo em sentido religioso. Quando é que nós começaremos a falar de judaísmo em sentido religioso, que é o terceiro sentido que eu disse aqui? Quando, finalmente, o reino de Israel é destruído pelos assírios, como um castigo de Deus, né, pela sua apostasia. Este reino de Israel havia abandonado a fé no verdadeiro Deus para adorar ídolos pagãos dos povos adjacentes. O mesmo vai se dar com Judá, com o reino de Judá, que gradativamente vai mergulhando em um processo de apostasia que finalmente vai fazer com que eles sejam castigados por Deus, permitindo assim a invasão dos caldeus da Babilônia, a destruição do templo de Jerusalém, e então o povo de Judá é levado como cativo para a Babilônia, chamado cativeiro da Babilônia. E é que durante o cativeiro da Babilônia que esta religião chamada judaísmo começa a surgir. Observem bem então que nós estamos aqui já, né, nos aproximando da vinda do Messias e um pouco mais distante do Antigo Testamento. Isso é importante frisar para dizer que este judaísmo que começa a se configurar durante o cativeiro da Babilônia não é mais a religião da Bíblia, não é mais a religião do Antigo Testamento, é uma outra coisa. Por quê? Porque sem o templo, a religião perde o seu sentido. Porque sem templo não há morada de Deus, não há sacrifício e não há sacerdócio. Essas 3 coisas são essenciais para que haja religião. E então começa o período das sinagogas, né? Sem templo, numa terra estrangeira, como cativos, eles vão fazer seus cultos, seus locais, né, de aprendizado, de estudos e de orações nestas sinagogas, casas de orações. Então a sinagoga começa a substituir o templo em função
de que aquela religião do templo, sem templo, caduca, fica caduca. Então, neste momento, começa a surgir o judaísmo como religião. Então, três aspectos, né? O aspecto racial, o aspecto geográfico e o aspecto religioso. Quando acontece, né, do rei Ciro da Pérsia libertá-los do cativeiro da Babilônia, eles vão retornar para aquela região, né? Mais tarde vai ser chamada pelos romanos de Palestina. Ali eles vão começar a intensificar esse processo de apostasia, e aí nós vamos ter, né, uma divisão, porque esse judaísmo que começou lá na Babilônia, ele não vai ser monolítico, né? Ele não vai ter uma cara única, ele vai ser multiforme. Então você vai ter seita dos fariseus, seita dos saduceus e dos essênios, por exemplo. E finalmente nós chegamos na época, nos anos que antecedem, né, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a época da dominação romana, finalmente. Então, durante a dominação romana, aquele reino vai ser dado para um idumeu, que não era nem israelita, nem judeu, mas, no entanto, ele era hebreu e semita. Herodes o Grande, né? Herodes o Grande era hebreu por quê? Porque ele era filho de Isaac, né? Edom, né? Da onde vai vir Idumeu. Edom era o nome dado a Esaú, irmão de Jacó. Então Esaú era filho de Isaac. E Herodes o Grande era da descendência de Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. Portanto, Herodes o Grande, ele era hebreu, por ser da descendência de Abraão, e semita, por ser da descendência de Sem. Mas não era judeu, porque não era da descendência nem de Israel, né? Israel era o irmão dele, Jacó, e nem muito menos da descendência de Judá, que era seu sobrinho, né? Estou falando aqui de Esaú, né? Só para dizer que Herodes o Grande era da descendência de Esaú, portanto Herodes o Grande era idumeu. E era por isso que o povo de Judá não aceitava Herodes como seu rei legítimo, porque os reis só poderiam ser da casa de Judá, da raça de Judá. Depois da morte de Herodes o Grande, o reino de Herodes vai ser dividido pelos romanos, né, entre os 3 filhos de Herodes, e uma parte vai ficar com o governador geral, que vai ser Pôncio Pilatos. A área do templo, a área de Jerusalém. Por isso essa época é a época da tetrarquia, né? Então os romanos vão dividir este antigo reino de Herodes, né, em 3 áreas de influência romana. A parte do sul, onde ficava Jerusalém, vai ter uma influência maior de Roma, porque ali ficava o templo, né? Vai ser chamado de Judéia. Então observem aqui que nesta região, em sentido geográfico, nós vamos ter judeus da Judéia, não exatamente da tribo de Judá e não exatamente da religião, né, praticada no templo, porque muitos judeus da Judéia eram idumeus, né? Ou seja, não eram da raça de Judá, mas eram chamados judeus por serem da Judéia. Nós estamos aqui falando em sentido geográfico. A região do centro era a região da Samaria, e a região ao norte, né, onde vivia Nosso Senhor, era a região da Galileia. Então, Nosso Senhor, Jesus Cristo, ele era judeu, enquanto descendente de Judá. Nosso Senhor Jesus Cristo não era judeu em sentido da religião, porque aquela religião do Antigo Testamento era o catolicismo em estado embrionário, estava ainda em formação. Isto aqui é muito importante que se compreenda. E Nosso Senhor Jesus Cristo não era judeu em sentido geográfico por não ser da Judéia, mesmo ele tendo nascido em Belém da Judéia, mas ele era residente da Galileia, portanto ele era galileu, geograficamente falando. Bom, quando se começa a confundir esses termos, começa-se a entrar em um processo de judaização, né?
Essa religião, chamada judaísmo, que começa a se desenvolver no exílio da Babilônia e vai se intensificando até o ponto de não aceitar o Messias prometido a seus pais da religião do Antigo Testamento. Eles vão se revoltar contra a religião de seus pais e vão inventando uma nova religião que vai se configurar no livro chamado Talmud. Então, o judaísmo, que existe desde Cristo até os dias atuais, nada tem a ver com o Antigo Testamento, nada tem a ver com a religião de Moisés, nada tem a ver com a religião de Abraão, nada tem a ver com a religião dos patriarcas, dos profetas e dos reis. É algo que surge na Babilônia e da Babilônia vai se transmutando até a apostasia final dos sumos pontífices que, né, determinam a morte do Messias, do Filho de Deus. Então isso aqui é muito importante, porque quando se começa a perder o senso disso, se entra no processo de judaização. É por isso que Santo Tomás diz que a antiga lei, depois de Cristo, está morta, ou seja, não tem mais razão de ser aquela religião. Por quê? Porque a religião do Antigo Testamento era uma preparação para a religião católica, que se configura com a morte de Nosso Senhor. Aqueles que compreenderam isso, à época de Nosso Senhor Jesus Cristo, se tornaram cristãos. Os que não compreenderam isso se aferraram à sua falsa religião e vão persistir nela durante todo esse período de 2000 anos. Então esse aqui é o dado muito importante para que a gente consiga escapar desse processo de judaização que vai se dando muito gradativamente ao longo da história. Desde o princípio, os fariseus sempre quiseram pegar o catolicismo nascente, a igreja primitiva, e trazê-la cativa para dentro do judaísmo, para que se desse a impressão de que Nosso Senhor Jesus Cristo era de fato um herege do judaísmo, que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha de fato tomado para si uma missão que não era dele e que, portanto, o Sinédrio, quando condenou Nosso Senhor Jesus Cristo à morte, condenou justamente. Se começa a pensar que o catolicismo ele é uma seita advinda do judaísmo, tende-se a pensar gradativamente que Nosso Senhor Jesus Cristo foi um herege da religião judaica. Isto não é verdade. Na realidade, o contrário é que é a verdade. Os sacerdotes do templo, os príncipes dos sacerdotes, os doutores da lei é que eram os hereges. Eles é que haviam abandonado a religião de seus pais, dando início a uma nova religião, e essa nova religião ela culmina com a morte do Messias. Ou seja, aquela promessa de Deus feita a seus pais, a seus ancestrais, ela naquele momento era traída por eles. Nos primeiros séculos, sempre vai haver essa tentativa de judaização do cristianismo. Essa tentativa de judaização do cristianismo é fazer com que os cristãos comecem a pensar no cristianismo como algo advindo do judaísmo. É uma armadilha mortal, como disse Santo Tomás, uma armadilha mortal. Então a igreja ela vai combater este princípio de judaização desde o início. Durante a Idade Média, esse combate vai se intensificando a tal ponto que os judeus finalmente vão se ver isolados da sociedade, e vão ser isolados da sociedade não porque eram perseguidos pelos cristãos, mas porque os cristãos compreendiam muito bem que a aproximação com eles era mortífera. Mortífera em que sentido? O judaísmo pós-bíblico
é morto. É uma religião morta. Não existe como religião. Por quê? Porque os judeus perderam a fé, perderam a sua fé. Quando se perde a fé, perde-se a vida da alma. Todo aquele que tende a se aproximar do pensamento judaico com relação ao cristianismo, ou seja, entra num processo de judaização, começa a morrer também. Começa a perder a sua fé. Perder a fé significa a morte da alma. A morte da alma significa a vida eterna no inferno. É claro que nenhum católico queria isso, né? Portanto, era melhor ficar afastado dos judeus até que os judeus retomassem, recobrassem, né, a sua sanidade e voltassem para a fé de seus pais, né? Mas eles se recusaram obstinadamente a isso. E não só se recusaram a isso, como entraram num processo de buscar incessantemente a judaização do cristianismo para assim matar o cristianismo. Isto vai começar a se tornar mais efetivo com os protestantes. A partir da Revolução Protestante, a partir de Lutero, né? Lutero foi um grande judaizante, ele rachou a cristandade e judaizou metade da Europa. Mesmo ele não tendo plena consciência disso, mas foi o que ele fez. Porque aquela religião morta, de alguma maneira, volta à vida a partir de Lutero. É uma tendência